Eu sei que tem 2 irmãos aqui. Tem mais alguém que está vindo pela primeira vez e pode fazer um aceno com a sua mão? Eu sou o Bispo Maurício. Todos sintam-se à vontade na casa do seu Pai, em nome de Jesus, amém? Levante as suas mãos, vocês dois que vêm a primeira vez, vocês dois, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. A casa é do Pai, tenha liberdade como esteja na casa do Pai. Diabo, nós recebemos uma direção de Deus. Eu quero que você abra comigo Hebreus. Calma que nós já vamos louvar ainda, calma. Mas você vai louvar agora com uma convicção. Eu quero que você abra Hebreus 2, nós vamos ler de 1 a 8. E a Bíblia nos ensina assim. Hebreus 2, de 1 a 8. Acenda um pouquinho a luz para as pessoas poderem ler. E diz assim: por isso, convém atentarmos mais diligentemente. Diga assim para o Senhor: Senhor, me ensina a ser mais diligentemente para as coisas que ouvimos. Repita comigo: para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Agora eu vou ler para vocês até o 8. Como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, testificando Deus juntamente com eles por sinais e prodígios, e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou ao mundo vindouro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que te lembres dele, ou o filho do homem para que o visites. Fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Diga comigo assim: o Senhor deu uma ordem, que todas as coisas estão sujeitas nos meus pés. Sabe quem também Deus sujeitou debaixo dos teus pés? O próprio diabo. Porque o que está escrito na palavra: em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Mas eu quero falar para você entender essa palavra. O que tem te dominado nesse tempo? Vamos só apenas terminar. Ora, visto que lhe sujeitou, diga comigo, vamos ler junto o verso 8. Todas as coisas, bem, lê alto, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada, diga bem alto, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Mas agora ainda vemos todas as coisas sujeitas a ele. O que eu quero falar com você, o que tem te dominado? Nós vamos iniciar uma campanha de jejum da consagração e da determinação. O que tem dominado a tua vida? O Senhor, Ele liberou uma palavra lá em Gênesis 1, 28. Quando Ele faz o homem, faz todas as coisas e diz: eu lhe sujeito a você todas as coisas. Mas a gente percebe que as coisas se inverteram. Hoje nós estamos sujeitos ao medo. Hoje nós achamos que nós somos um Zé Ninguém. Como eu sou um Zé Ninguém se Deus falou assim: todas as coisas estão sujeitas a você. Ei, você é muito mais do que você mesmo pensa. O Senhor, Ele vem e sujeita as coisas. E nós, irreverentemente, porque nós não somos diligentes, nós deixamos estar as coisas, ficamos
sujeitas a ela. Muitas vezes você se sujeita a viver uma vida de qualquer jeito. Você se sujeita a situações que são vexatórias ano após ano, e não chega o tempo de você sujeitar aquela. Não, fala aí, vício, você não me domina mais. Você não pode me dominar, é eu que te domino, porque o meu Deus liberou uma palavra: todas as coisas estão sujeitas a mim. Eu é que posso dar ordens, não ser ordenado. Quem manda em mim é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Mas aí, ano após ano, as pessoas vão esquecendo de se sujeitar as coisas a ela. Você percebe que Deus falou as coisas, incluindo o mundo natural, mas não falou as pessoas. Mas o que nós mais queremos é sujeitar as pessoas. As pessoas têm que estarem sujeitas a Deus. Tem alguém aqui que é sujeito a Deus? Deus vai mandar você pregar na Cracolândia, irmão. Aí eu vou ver se estão sujeitos a Deus mesmo. Porque falar é fácil. Falar é fácil. Quando eu falei, Deus, o Senhor me enviou onde o Senhor quer, Ele me meteu no meio do presídio. Falou, agora prega para os presos. E Ele me deixou 4 anos lá. Você não está falando que é meu mesmo? Eu falei, eu sou teu. Ele falou, então vai lá pregar para os presos. Porque ninguém quer ir lá, você vai. Porque quando nós nos sujeitamos a Deus, e nós precisamos quebrar essas cadeias da sujeição, nós precisamos romper com essas cadeias que dominam. Muitas vezes você é sujeito ao ódio, é sujeito ao passado. Nunca, você tem 40 anos, está na história que aconteceu quando você tinha 15. Porque aquela pessoa falou que eu não seria ninguém. Não, você está sujeito às coisas. Chegou o tempo, esse é o ano. Diga assim, 2014. É o tempo das coisas estarem sujeitas a mim. Porque chegou o tempo em 2014. Diga com fé. Chegou o tempo em 2014 que nós viveremos sinais e prodígios, múltiplos milagres, e haverá ativação dos dons do Espírito. Isso tem que ser a minha e a tua oração todos os dias. Você tem que se determinar. Não é o ano de você viver um ano medíocre. Este é um ano onde o Senhor quer mudar a história da tua vida, quer mudar a história da minha vida, quer mudar a história de tudo que nos envergonhou. Nós veremos os sinais e os prodígios de Deus, e no lugar da tua vergonha terás dupla honra em nome de Jesus. Mas eu preciso me sujeitar. Se Deus fala, vai, Senhor, eu não sei, mas porque tu mandaste, eu vou. Por que você vai para a cova? Por que você vai para a cova dos leões? Porque eu orei e aprove ao Senhor usar esses fofoqueiros que não tem o que fazer. Estava vendo eu orar, os caguetas do reino. Mas eu vou para a cova que não é o meu lugar de morte, mas é o lugar da minha exaltação. Eu nunca mais serei o mesmo depois da cova. Eu nunca mais serei o mesmo depois da fornalha. E nós precisamos quebrar essas cadeias. Precisamos quebrar essas cadeias que nos dominam há anos, meus irmãos. Precisamos parar de ser pessoas, não, isso aqui é a vontade de Deus. Hoje eu vou pregar sobre a conversão de Paulo. E o Espírito Santo estava me movendo. E ele falou assim, presta bem atenção. Eu converti Paulo, mas eu não tirei as características de Paulo. O problema é que as pessoas no mundo, elas são, como diz por aí, bicho solto, deixa comer. Quando se converte, vira um bobão. Não, Deus que me defenda. O que Paulo fazia matando, Jesus fez ele fazer salvando, querido. Agora o cara se converte, parece o que você era no mundo? Outro dia veio um pastor aqui há um tempo atrás, deve fazer 1 ano e meio. Ele veio, ele falou, ia no tráfico, ia subir o morro, e eu pegava as pistolas, fuzil. Ô irmão, me conta aí o que
você fez depois que se converteu. Eu quero saber se você é um bicho solto de Jesus mesmo. Falou, meu, um dia estava uma tempestade, eu saí na chuva. Eu falei, vai dormir, meu. Vai dormir. Porque se converteu, virou um banana. Tive que enfrentar a moto temporal. Falei, meu, temporal. E contou isso aqui no altar ainda. Do que ele fazia. Aqui lá na sala eu perguntei, o que você faz para Jesus? A pergunta é, como você era antes? E você faz as mesmas coisas com a mesma intensidade que você fazia no mundo para Jesus? Deus, Ele converte o teu coração, mas Ele quer usar as tuas características. Você não virou hoje tem medo de tudo. Não, isso aqui não agrada a Deus. Você sabe onde Paulo foi pregar? Aonde ele ia orar. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia, na conversão. Sabe onde Paulo começou a ganhar as pessoas para Jesus? Aonde ele tinha passado. Porque ele foi pregar, a primeira pregação de Paulo ganhando pessoas foi na sinagoga. E Paulo era um judeu que orava na sinagoga e guardava todos os costumes judeus, diz a Bíblia. Ele falou, o diabo me envergonhou lá, fez eu de trouxa, agora eu vou mostrar para ele quem eu sou em Cristo Jesus. Agora eu vou lá, aonde eu fui motivo aparentemente de glória para os homens, e eu vou lá mostrar que agora eu sou motivo de glória para Deus. Eu vou glorificar ao Senhor Jesus, aonde eu o envergonhei. Amém. Isso é sujeitar as coisas a você. Isso é você pegar as coisas e falar, eu sujeito elas a mim agora, porque agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Aonde eu vou lá? Porque agora eu não estou mais sujeito àquilo que me dominava. Agora eu tenho um domínio eterno. O Senhor Jesus é que domina sobre mim. É isso que sujeitar as coisas. O diabo falou que você vai ser um derrotado. Deus vai demonstrar que você vai ser mais do que vencedor aonde você foi derrotado. Não mude as tuas características, apenas permita ser usado por Deus. Mude o seu coração, mude as suas atitudes, mas não mude as suas características. Não mude, porque Deus vai te usar como você é. Você não é um projeto errado. Deus não fez você com essa personalidade apenas para você ser mais. É óbvio que Deus vai te transformar. É óbvio que Ele vai mudar a forma de agir, mas Ele vai usar as tuas características para trabalhar para Ele. Ele vai usar as tuas características para servi-lo. Não adianta você se converter e falar, agora eu não vou fazer mais nada, vou ficar só na igreja. Nós temos que ir no mundo, nós temos que saquear o inferno. Eu quero que você se coloque de pé por mais um instante. Está na hora de nós quebrarmos as cadeias da nossa mente, meu irmão. Amém. O apóstolo Paulo liberou uma palavra no mundo espiritual. E essa palavra eu sei que ela é como se fosse a força de uma turbina de um avião para decolar. Ele liberou: vós estão limitados nos vossos próprios afetos. Você é que impôs limite em vocês mesmos. E essa noite eu quero te convidar a quebrar esses limites. Amém. Você que se sente pequeno vai começar a enxergar como você é grande. Você que se sente uma pessoa talvez esquecida por muitos, até mesmo muitas vezes por Deus, eu quero dizer que você vai quebrar esses limites essa noite. Essa palavra foi potente que o apóstolo liberou, o apóstolo Paulo. Mas hoje está na hora de nós restaurarmos a palavra que ele liberou. Todas as coisas estão sujeitas a nós. Todas as coisas, declare comigo, em nome de Jesus. Eu não estou sujeito a situação alguma. Eu estou sujeito à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Comece a declarar: Senhor, eu não sou um objeto limitado. Está tudo sujeito debaixo dos meus pés. Nós precisamos mudar o nosso pensamento. Está na hora de nós mudarmos. Chegou o tempo da igreja avançar no mundo espiritual. Não adianta a igreja avançar na terra, porque
Porque eu vou mostrar para vocês como que Paulo começou as atitudes espirituais, e o último revestimento que ele recebeu foi do Espírito Santo. E depois que ele recebe o revestimento do mundo espiritual, ele falou: agora eu quero ver, se Deus está comigo, eu quero ver quem me segura. E eu profetizo: Deus está com você, e este ano ninguém vai poder reter os milagres de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Tudo que o diabo impediu, ele está repreendido e expulso, porque você não é limitado, você é abençoado, e todas as situações estão sujeitas a você em nome de Jesus. Está liberada esta palavra sobre esta igreja: sinais e prodígios, múltiplos milagres, múltiplos milagres, e a liberação dos dons do Espírito. Tem alguém que quer se apoderar disso e pode dar um glória a Deus? Há poder, Senhor, no teu nome. Há poder. Há um poder no teu nome. Precisamos quebrar as cadeias que se fizeram dentro de nós. Vamos, em nome de Jesus. Sim, Jesus. Comece a falar as cadeias que nós vamos explodir. No nome de Jesus, há poder. No nome de Jesus, quebra as cadeias, 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 quebra as cadeias. Declare que o nome dele é poderoso. Há poder no nome de Jesus, que quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias, que quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias. Quebra as cadeias, 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 que quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias, que quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias. Quebre as cadeias da dor, quebre as cadeias do abandono, quebre as cadeias do pecado, quebre as cadeias, Senhor. O teu nome Quebra as cadeias do passado, quebra as cadeias da enfermidade, quebra as cadeias da pequenez. O teu nome tem. Há poder Cante, igreja. no
Mais alto. Há poder. Mais alto é para Ele. Há poder. Eu profetizo cadeias quebradas na tua vida. No mundo espiritual. O mundo espiritual ouça. Declare bem alto o nome de Jesus para que o mundo espiritual ouça. Há poder. O Senhor está me falando de pessoas que Ele vai quebrar cadeias. Há poder. Porque você não é casado, você apenas mora junto. E essa cadeia precisa ser destruída com a tua atitude. Há poder. Está na hora de você tomar uma posição e fechar esta brecha. Não é hora mais de ficar dando oportunidade para o diabo. Essa cadeia precisa ser destruída. Há poder No nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, que quebra as cadeias, 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 que quebra as cadeias, que quebra as cadeias, que quebra as cadeias, que quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias, que quebra as cadeias, que quebra as cadeias, que quebra as quebre tudo! que quebra as cadeias, que quebra as cadeias, quebra as cadeias. Quebre todas. Vá quebrando as cadeias. Quebre as cadeias do teu coração, que ele é desesperadamente corrupto. Oh! Prisões caindo. Quebre as cadeias do teu coração e da tua mente. Você é filho e filha amada de Deus. O Senhor não te trouxe aqui para te deixar escravo. O poderoso nome de Jesus está estabelecendo um novo tempo. Um novo tempo. Um novo tempo. Um novo tempo. Ossos, prisões caindo. Ouço prisões caindo. Ossos, prisões caindo. Sim. Ossos, prisões caindo. Caiam agora. Saia das mentes e corações. Prisões da alma. Caiam em nome de Jesus Cristo. Nome poderoso. Ossos, prisões caindo. Há poder, há poder, ossos, prisões, Caiam. Recebe. Recebe o poder. Recebe. Recebe o poder de Deus. Recebe. 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 Recebe o poder. Recebe. prisões caindo. Libera os dons do Espírito. Libera. Libera. Shekantarabadai. Recebe.
Recebe. Recebe o poder. Recebe a unção que despedaça o jugo. Recebe a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Há poder no 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 nome de Jesus. Caiam as cadeias da idolatria. Caiam as cadeias da feitiçaria. Obra contrária, saiam. Demônios perseguidores e vingadores sejam amarrados e lançados no abismo. Em nome de Jesus. Venha a libertação e ativa os dons do Espírito, segundo a tua vontade, Rei dos Reis. Cante bem alto. Dance, dance para Ele. Aqueles que as cadeias estão quebradas, dance, dance, dance. Quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias, Xeregadará. quebra as cadeias. Enche com a tua glória, glória. Vem o teu fogo, Espírito de Deus. Quebra as cadeias, Quebra as cadeias. quebra as cadeias. Liftamos o fogo, fogo da tua glória, Pai. Há poder no nome de Jesus. 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 Quebra as cadeias, 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 quebra as cadeias. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Eu declaro as cadeias quebradas. Demônios que você provocou, os expulsando e hoje se vingam de você. Eu ordeno agora, saiam, saiam, em nome de Jesus. Sejam queimados e amarrados. Há poder Oh. no nome de Jesus. Há poder no teu nome, ó Cristo. Todo poderoso, todo poderoso. Agora só as vozes. Há poder. No nome de há poder. Uau, Jesus. Nós reconhecemos o poder do teu nome. Há poder. Mais alto. Só as vozes apaixonadas, mais alto, alto. No nome de Quebra as cadeias.
Você não é mais escravo de nada, você não está mais sujeito a nada, nem você, nem a tua família, nada, nada, nada. Todas as cadeias estão quebradas, porque é um nome poderoso. O nome de Jesus é poderoso. Creia no nome de Jesus. Jesus, o teu nome repreende o mal. Esse é o poder da igreja. Só a igreja tem esse poder. O Barack Obama não tem o poder que eu e você temos. Vamos, 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 vamos. Solta a tua voz de fé. Quebra as cadeias. Quebra as cadeias. Aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia, tem alguém com fôlego ainda para dar um glória a Deus? Aleluia. Toma assento em nome de Jesus. Como é bom ser lavado e remido no sangue. Essa é a alegria que o mundo não conhece. O mundo precisa beber, e nós só precisamos louvar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O mundo precisa de subterfúgios, e nós temos um caminho, que é o Senhor Jesus. Aleluia. Abra comigo Atos 9. Nós vamos estar falando no primeiro jejum. Serão 12 dias ininterruptos. Teremos culto todos os dias. Amanhã tem culto, quinta tem culto, sexta tem culto, sábado tem culto. São 12 dias. E se encerra no dia 19, que é um domingo. Faça um desafio de 12 dias, profeticamente consagrando cada mês do ano. Hoje nós estamos consagrando o mês de janeiro. Diga assim, em nome de Jesus: eu viverei um mês de janeiro cheio de sinais e prodígios, viverei múltiplos milagres, e os dons do Espírito Santo serão manifestos na minha vida. E tudo que eu fizer, eu serei mais do que vencedor, porque o Senhor Jesus estará comigo. Aleluia. Quem crê, dá um glória a Deus. Aleluia. Aplauda mesmo ao Senhor. Ele é digno. Eu quero ler alguns versículos com vocês para poder explicar. Atos 9, no versículo 9. Porque esse jejum é o jejum da consagração e é o jejum da determinação. Porque infelizmente muitos param no meio do caminho, não se determinam, não aguentam um trupicão, quem dirá a fornalha, quem dirá a cova, não aguenta um trupicão. E diz assim, Atos 9:9: e esses 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. Verso 11: ora, havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias verso 11, ordenou-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua direita e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Verso 17: partiu Ananias e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinha, enviou-me para que tornes a ver e sejam cheios do Espírito Santo. A primeira coisa que eu quero que você entenda, que depois nós vamos passar para a fase de Paulo, da sua determinação. Paulo, aqui você percebe, até apenas para fazer uma correção,
Aqui ainda ele era chamado de Saulo, não de Paulo. E ele aqui tem um encontro com Cristo. Na verdade, foi Cristo que encontrou com ele. Porque a Bíblia diz que ele havia pego carta dos sacerdotes para ir prender e açoitar o povo de Deus. E ali, aquele homem, quando ele recebe aquela carta, ele parte obstinadamente para fazer mal ao povo de Deus. Ele tinha recebido como que uma autorização, como uma carta branca, como algo que poderia falar: onde estão aqueles que pregam o nome de Jesus? Vá lá, bata neles, prenda eles, afronte a eles, porque eles estão pervertendo a nossa religião. E Paulo segue no caminho e Jesus o encontra. A primeira coisa que acontece com Paulo não é uma benção, ele cai do cavalo. A segunda coisa que acontece com Paulo não é uma benção, ele fica cego. A terceira coisa que acontece com Paulo, ele não é uma benção, ele começa a aprender a depender dos outros. Porque aqueles que vinham com ele no caminho tiveram que guiá-lo até Damasco. E outro dia eu pregava aqui, você sabe o que quer dizer Damasco? Cidade do cão. E ali, essas coisas acontecem, mas Paulo, que até então é Saulo, ele entende. Porque a Bíblia diz que eles ouviram uma voz, e aquela voz é: Saulo, quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Toda vez que alguém perseguir você, você tem que saber que há um Cristo que morreu na cruz e ele toma a frente das tuas lutas. Ele toma a frente de todas as tuas lutas, ele não é indiferente. Porque ele não deu tempo nem de chegar no destino e Jesus já encontrou com ele. E aqui eu percebo Paulo. Jesus não mudando a personalidade de Paulo, mas mudando os valores de Paulo. A primeira coisa que ele começa, a primeira coisa que Deus começa a observar em Paulo, o Senhor Jesus começa a tentar, ele fala para Ananias: vai lá, porque ele está cego, mas ele não come nem bebe. Saulo estava se consagrando, jejuando. Essa é uma campanha de jejum e você tem que entregar algo que lhe custe. De jejum, e Saulo estava ali 3 dias. A Bíblia diz que ele não comeu e nem bebeu nada. Ele estava ali, e eu percebo aqui, eu quero despertar a tua atenção para o verso 11. Quando o Senhor, no verso 11, dá uma ordem a Ananias: vai lá na rua chamada direita, na casa de Judas. Eu consigo enxergar apenas nesse versículo como Deus é detalhista, como Deus ele passa as orientações precisas. Ele chega para Ananias e fala: ordenou o Senhor, levanta-te. Eu já tenho certeza que esse homem no mínimo estava sentado, porque o Senhor mandou ele levantar. Ele poderia estar deitado, de joelho, mas prostrado eu sei, em alguma situação ele sabe que o Senhor fala: levanta-te. Então aqui nós percebemos como Deus ele é detalhista, e ele vai: levanta-te, vai à rua direita. O Senhor dá o endereço, dá o alvo. E tem mais: a hora que você chegar na rua direita, procura uma casa de Judas. Procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Deus, o Senhor, dá todos os detalhes. Sabe o que eu quero te ensinar com isso? O Senhor vai te orientar em tudo o que você deve fazer. Mas Ele não vai te passar as coisas com incógnitas. Ele vai te mostrar este ano. Ele vai começar tudo aquilo, vai mostrar para você tudo aquilo que Ele quer que você faça. Tudo aquilo que Ele quer que você faça, mas vai depender da tua consagração. Porque eu consigo entender aqui que Deus poderia contar em Jesus com Ananias. Quando eu fiz essa outra pregação, quem estava aqui tem a memória boa, se lembra. Eu falei que Deus estava levantando uma geração de Ananias. Sabe por quê? Porque Deus quer usar a tua e a minha mão. A geração de Ananias é aquelas que vão colocar a mão, estão prontos a obedecer a Deus, mesmo que você esteja em risco de vida. Porque se Saulo não tivesse convertido, o bicho ia pegar para Ananias, que ele ia meter a peixeira nele.
E aqui, eu consigo olhar aqui no verso 11 e o meu coração se alegrar. Vê assim: pois eis que ele está orando. Olha como Deus é detalhista e zeloso. Sabe o que eu quero te dizer? Este ano, toda vez que você se dobrar os teus joelhos para orar, o Senhor vai estar com os olhos dele posto em você. O Senhor vai estar te observando. Este é o ano que o Senhor vai observar as nossas atitudes. Eu consigo enxergar aqui coisas. Olha como Deus é detalhista. Vai lá, Ananias, porque agora ele jejuou, agora ele está orando. Eu estou vendo. E eu me alegro o coração. Meu coração só falta sair pela boca. Eu falo, um Deus tão grande, prestando atenção no gesto de um homem. Sabe o que isso significa? Ele é grande, mas a grandeza dele está em mim, está em você. A grandeza dele está em saber que você o busca. A grandeza dele está em saber que você está pronto. Porque você pode ter, porque o que eu e você precisamos enxergar nesse texto é que o destino pessoal de Paulo foi totalmente mudado pela vontade de Deus. Só que Paulo se abriu para ter a vida dele transformada. E eu e você? Será que não está na hora de eu e você nos abrirmos para que Deus possa mudar o curso da nossa vida? Porque não adianta vir na casa de Deus e querer que Deus se amolde às nossas vontades. Esse é o ano que você leu lá no verso de Hebreus 2. Ele vai distribuir os dons do Espírito segundo a vontade dele, não segundo a tua. E aqui eu vejo Paulo com o seu destino pessoal traçado. Eu vou lá, vou destruir todo mundo, eu sou respeitado pelos sacerdotes, eles já me deram cartas, eles já me deram tudo, eu estou liberado. Tudo que eu desejei, eu estou autorizado. Talvez você um dia pensou assim, mas tudo vai mudar quando Jesus encontrar com você. Tudo vai mudar quando Jesus entrar no teu caminho. Tudo vai mudar quando você desejar se consagrar a Ele. Tudo vai mudar quando você falar, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tudo vai mudar. E Paulo, ele aborta a sua missão pessoal para começar a viver a missão do Senhor. Isso é se consagrar. Eu tenho os meus planos. Eu vou fazer um louvor porque Deus falou comigo. E vai chamar Deus mudou os meus planos. Eu profetizo que Deus na tua vida esse ano mudará os teus planos. Porque os planos de vida do Senhor, os planos do Senhor para mim e para a tua vida, não são de morte, mas são de vidas. E aqui eu vejo o Senhor nos seus detalhes. Olha, vai lá, aquele homem está orando. Aquele homem que era um perseguidor, agora está se consagrando a mim. Quando a Bíblia diz em Mateus 17:21, certas caças de demônios só sai com jejum e oração, eu tenho certeza que Paulo estava praticando isso, porque ele era um endemoniado. Paulo era um assassino, Paulo era um homem bruto, um homem perseguidor. Saulo, não Paulo. E aqui eu vejo ele praticando as ações espirituais de se consagrar, jejuando em cima por 3 dias, simbolizando uma ressurreição de um novo Saulo, uma ressurreição de valores que haviam se perdido, uma ressurreição. E depois eu vejo ele orando e o Senhor prestando atenção na oração. E eu queria, falei, Senhor, bem que o Senhor poderia me levar lá naquele tempo só para mim ouvir o que Saulo estava orando. Mas eu consigo imaginar algumas coisas. Fala, Senhor, eu consigo imaginar pelo que Paulo escreveu. Eu consigo imaginar o Saulo até então, a oração dele fala, Senhor, eu sei, eu ouvi a tua voz. E quem ouve a tua voz nunca mais é o mesmo. Eu ouvi a tua voz. Porque eu ouvi a tua voz, eu não quero seguir a minha vontade, mas eu quero servir a tua vontade. Eu quero aprender a te conhecer cada dia mais. Eu não quero mais apartar-me do Senhor. Mas Saulo, você está cego. Não importa a minha limitação humana,
Porque uma pessoa que não enxerga está limitada. Não importa. Eu prefiro ser cego, mas continuar ouvindo a voz de Deus do que poder enxergar sem a direção de Deus. E aqui eu aprendo algo para nós. Que adianta nós termos olhos? Que adianta nós termos boca? Que adianta nós termos ouvido, fôlego de vida, fôlego de vida, não ouvirmos a voz do Senhor? Que só uma pessoa aonde deseja Deus é que pode ouvir a sua voz. Mas Saulo não era convertido. Saulo não estava ainda num propósito. Mas o Senhor olhou para ele e falou: Ele é o meu escolhido. E eu profetizo na tua vida, o Senhor vai voltar os olhos para nós e dizer para você: Tu és o meu escolhido. E aqui, Ananias, ele continua na sua missão. Partiu Ananias e entrou na casa. Ananias era um homem já consagrado ao Senhor, obediente. E ele vai. E diz: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, no verso 15. Eu vou ler o verso 15. Para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Sabe o que a Bíblia aqui me ensina, meu irmão? Que é Deus que escolhe o nosso destino. E muitas vezes eu vejo as pessoas na casa do Senhor falando: não, eu sou bom para isso. Eu acho que eu tenho que fazer isso. Mas aqui eu vejo o Senhor Jesus escolhendo o destino de Paulo. Não, ele vai pregar para os gentios. Ele vai pregar para os reis. Ele vai pregar para os filhos de Israel. Só que muitos nós no dia de hoje, por falta de oração, por falta de jejum, por falta de buscar a Deus, nós estamos na igreja para fazer a nossa vontade. O Senhor aqui não perguntou para Paulo se ele queria. Ele apenas encontrou com ele no caminho. O Senhor aqui não perguntou para ele: você quer ser diácono? Você quer ser apóstolo? Você quer ser levita? Você quer ser o quê? Evangelista? Não. Falou: você vai pregar o meu nome. Por quê? Porque você é meu vaso escolhido. O Senhor está precisando nesta geração de pessoas que levantem a mão e falem: eis-me aqui. Mas não colocar regras para o Senhor. Eu só faço se for assim. Quem escolhe o teu destino não é você, é Deus. E aqui ele continua. No verso 17: partiu Ananias e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ninguém vai conseguir se mover. Ninguém vai conseguir se mover diante do mundo espiritual se não tiver cheio do Espírito Santo. Mas preste bem atenção à palavra de ordem. Que voltes a ver. O que o diabo o diabo implantou nas pessoas hoje? Elas não enxergam mais os propósitos de Deus. E Paulo, ele levanta totalmente diferente de quem ele era, sem mudar as suas características. Mas agora ele é um homem cheio do Espírito Santo. Mas agora aquilo que estava limitando ele por um tempo, dele não enxergar por causa do encontro que ele teve com Cristo, agora as escamas caem. Agora ele começa a enxergar os propósitos. Agora ele começa a ser um homem movido pelo Espírito. A minha pergunta é: não haverá consagração sem oração, sem jejum. Não haverá ninguém que vai poder fluir diante do reino de Deus se não estiver cheio do Espírito Santo. Nós temos que nos esvaziar e nos enchermos do Espírito. Nós precisamos amar mais a Deus do que a nós mesmos. Isso é ser consagrado. Porque uma pessoa consagrada a Deus, ela não está preocupada com a escolha, mas ela está preocupada em ser escolhido. E muitos não são usados mais tremendamente porque não se consagraram a serem escolhidos, mas querem escolher. E o diabo com isso ativou em nós a vaidade.
E essas escamas precisam cair hoje para sermos cheios do Espírito. O diabo ativou em nós a individualidade. Não, eu só faço isso. Você tem que perguntar para Deus: o que tu queres que eu faça? E nós perdemos essa comunhão com Deus. Porque quando falta o Espírito Santo, nós começamos a andar nas obras da carne. Por isso que a Bíblia diz: a carne milita contra o Espírito. São opostos entre si. Mas eu sempre falo aqui: nós seremos aquilo que nós nos alimentamos. Se você estiver alimentando o teu espírito, você será cheio do Espírito. Mas se você estiver alimentando a sua carne, você, além de ser cheio da carne, você vai matar o mover do Espírito. É uma questão de escolha, mas é um tempo das escamas caírem dos nossos olhos. É um tempo, porque se você não tirar aquilo que está te cegando, você não vai conseguir ser cheio do Espírito. Se você, hoje eu compartilhei o negócio, acho que do Rick Warren, que ele escreveu assim: como você quer a tua vida espiritual transformada, se você fica 3 horas na frente da televisão e 3 minutos lendo a Bíblia? Nós precisamos que a cegueira caia. As escamas dos olhos precisam sair para que eu possa ser cheio do Espírito. Paulo não foi apenas cheio do Espírito porque ele teve um encontro com Jesus. É porque as atitudes dele começou a ser diferentes. Ele começou a jejuar, ele começou a orar, ele começou a buscar a face de Deus. E o próprio Deus observava ele. O próprio Deus olhava lá: ele está jejuando. O próprio Senhor Jesus olhava e falava: vai lá, Ananias, ele está orando. Só que a Bíblia diz em Malaquias 3,18 que a sorte de eu e você não sermos consumidos é por quê? Por quê? Fala bem alto, por quê? Não, porque a sorte de nós não sermos consumidos é porque o Senhor não muda. Não é assim que está na Bíblia? Porque o Senhor não muda. Sabe o que eu quero dizer? Assim como ele observava Saulo de joelho orando, ele está observando eu e você. Ele não mudou. Talvez nós mudamos com ele, ele não mudou comigo e com você. Ele continua lá. Olha lá. A Sara se ajoelhou para orar, o Alexandre, o Márcio, o Júlio, a Cris, o Zé Arnaldo, o Israel. Olha lá, eu estou vendo. Eles estão orando, eles estão buscando a minha face. Porque ele não muda. Ele não muda. E esse homem, ele se consagrou. Depois da consagração, ele começa a se determinar. Ele não era um homem inculto, Paulo. Ele sabia que ele estava correndo risco de vida. Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Quem estuda a Bíblia sabe, um dos grandes sábios daquela época. Mas volte e leia no verso 20. Volte e veja no verso 20 dessa mesma passagem. Olha como Paulo, ele fica totalmente assim rendido ao Senhor. Como ele está disposto a servir a Deus. Ele não está, deixa eu ligar aqui. Ele não está com medo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo já não é mais limitada. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não dá mais valores às coisas tão pequenas, como a vaidade, a vida. Bispo, a vida não é pequena. Em frente ao Espírito Santo de Deus, nada tem valor, nem a tua vida. Só que nós não somos mais assim. Venhamos e convenhamos, irmão. Nós estamos sempre em busca dos nossos próprios interesses. Nós estamos sempre condicionando as nossas coisas com Deus. Isso é exatamente uma pessoa que não é consagrada. Porque uma consagrada, ela não tem medo, porque ela sabe quem foi que chamou. Olha Paulo, depois que ele recebe o Espírito Santo, ficou doidão, ficou loucão. Falou: agora é tudo comigo, agora eu vou mostrar. Eu matava os caras, eu matava eles, agora eu vou matar esses judeus tudo de raiva. Eu vou pregar de Jesus. E a primeira coisa, olha o que a Bíblia diz. E logo, no verso 20, nas sinagogas pregava Jesus, que
que este era o Filho de Deus. Logo, ele não perdeu tempo. Ele não ficou falando, será que esse é meu chamado? Porque, sabe por que eu sei que Paulo não fez isso? Porque a voz do Senhor Jesus é inconfundível. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é capaz de fazer as coisas mais impossíveis da vida. Porque ele se determinou, depois que uma pessoa se consagra, ele se determina, agora eu vou cumprir o meu chamado. Agora eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. E a Bíblia diz, ele logo vai pregar. Mas ele não fez nada começando a fazer, ele primeiro se consagrou. Qual é o tempo que você está se consagrando ao Senhor? Ah, Senhor, tu não me usas. E Deus também você não ora. Deus, tu não faz o meu ministério crescer também, tu não jejua. Não se esqueça, irmão, a soberba precede a queda. E aqui começa ele no verso. E eu fico assim imaginando aqui. Os caras tomaram. Se você ler esse versículo, eu imagino os judeus. Meu, esse cara. Será que Paulo sofreu algum derrame? Ele está louco. Ele matava os caras, falava que quem falava no nome de Jesus tinha que morrer. E agora? Ele lá pregando. E eles dizem, esse cara é doido, ele veio aqui na sinagoga onde nós rejeitamos o nome de Cristo. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Quando você é cheio do Espírito Santo, você entra onde ninguém poderia entrar. Você faz o que ninguém quer fazer. Porque você não se preocupa mais com a tua vida. Você se preocupa em agradar aquele que te escolheu. Só que hoje está faltando desses na terra. Qualquer coisinha que acontece na igreja, eu vou embora. Jesus. Irmão, um consagrado e um determinado não tem tempo de olhar para trás. Quem aqui já decidiu a servir a Jesus, dá um glória a Deus. Não olhe para trás. Não tire a mão do arado. Não olhe para trás. Você já se consagrou. Agora se determine a cumprir o teu chamado. Olha só o verso 27. Então Barnabé, tornando consigo, o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor, e o que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Quando você vai falar em nome de Jesus, você é ousado. Você assim, meu, que vergonha. E agora, o que eu vou falar, hein? Mas Paulo tinha acabado de se converter, ele não era um convertido experiente. Aí quando a gente vai pregar assim, está indo pregar, será que eu vou mesmo? Não, mas e se eu falar e a pessoa não gostar? É porque não está consagrado e não é determinado. Porque quando você é consagrado e determinado, todo mundo tem que te odiar. Você só faz isso quando você quer ser aceito. Mas não se esqueça que é uma palavra em Filipenses que diz: amizade com o mundo é inimizade com Deus. E muitas vezes você quer o quê? Você quer pregar o evangelho e quer receber aplauso. Antigamente os caras pregavam o evangelho e recebia porrada. Porque os valores dentro de nós estão mudados. Eu não posso. Paulo, ele fala aqui, ó. Aqui já era um outro dando testemunho de Paulo. Meu, ele fala com ousadia, ele é louco. Aonde ele vai, ele é louco. Ele fala do amor de Jesus, ele manda ver. Eu imagino Barnabé. Sou convertido há 20 anos, meu, e eu tenho medo de falar, e ele é louco. Ele fala no meio de todo mundo. E tem mais, ele se consagrou a Jesus. E ele está tão certo e determinado em viver isso, que agora esse camarada ficou louco. Porque ele não quer que ninguém mais pense que ele não sirva a Jesus, porque ele já começou a pregar na sinagoga. Ele já começou a mostrar quem ele era. Onde você trabalha, a maioria das pessoas sabe que você é cristão. É melhor não falar, porque o meu patrão é maçom, é espírita. Quando não é consagrado e não é cheio, e
não está determinado a correr risco pelas coisas do Senhor, você nunca vai sair do lugar. E assim como eu estou falando para você, querido, a palavra passarás os céus e a terra, e a minha palavra não passará. Quem é você diante de Deus? Você é um consagrado, está determinado. A maioria dos meus amigos de infância hoje nem olham na minha cara. E eu dou graças a Deus por isso. É melhor estar com Deus do que estar com eles. Se eles quiserem estar comigo na casa do Senhor, amém. Se eles não quiserem, que estejam bem longe de mim, porque eu só estou na casa do Senhor. Porque um dia eu escolhi, você um dia escolheu. E aqui eu vejo esse homem de Deus ensinando tantas coisas, mas o poder da consagração dele. E ele não aceitou um desafio onde ele seria exaltado, ele seria espancado. Porque ele fala: 5 vezes tomei 40 chibatadas menos uma. Estive na voracidade do mar. Esteve preso, teve Paulo e Silas na prisão, que era o próprio Saulo. Os consagrados, eles não têm medo da consequência, mas eles estão determinados a enfrentar o que for. Então eu vou lá e prego na sinagoga. Então eu vou lá onde eu neguei o nome de Jesus. Eu era corajoso para perseguir, agora eu sou corajoso para pregar. Por isso que eu digo, quando eu estava orando, ele falou: eu não mudei a característica dele, eu mudei os valores dele. O Senhor quer usar as tuas características. Você não é valente, Paulo, para perseguir, matar, dar porrada, e agora vai ter que ser valente para pregar o meu nome lá na sinagoga. Acho que Jesus falou assim: agora o papo é outro. Agora você era acostumado a bater, vai aprender a apanhar. Mas a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Mas o que eu vou usar você, Paulo, nenhum outro apóstolo será usado, porque eu sei que para mim você é um vaso escolhido. E eu quero te ensinar qual é o valor que você está dando para a consagração. Toda sexta-feira nós temos reunião de orações e depois nós vamos servir comida aos moradores de rua. Qual é o valor que tem a oração para você? Em igreja. A comunhão da igreja é poderosa. Você não vence o inferno, só tem um organismo vivo que vence o inferno, que se chama igreja. Contra as portas da igreja o inferno não prevalece. Sabe o que eu estou querendo dizer? Assim como Deus deu todos os detalhes para Ananias, Ele deu todos os detalhes para mim e para você também. Onde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, ali eu estou presente. Você na tua casa, quem aqui ama a presença de Jesus, dá um glória a Deus. Se você é casado ou tem filhos, ou irmãos, eu só acredito nisso se vocês orarem juntos. Lerem a Bíblia junto, porque quando nós não fazemos isso, é sinal que nós não convidamos a Jesus na nossa casa. Ele não é bem-vindo. E a nossa casa tem que ser a extensão da igreja. Eu não oro com a minha mulher porque ela demora muito orando. Eu não oro com o meu marido porque ele é muito rápido orando. Eu não oro com os meus filhos porque na hora que eu vou orar eles ficam brincando. E com isso Jesus não é convidado. Com isso você ora sozinho, mas Jesus não vai lá. Porque onde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, ali eu estou presente. Assim como ele deu todas as coordenadas para Ananias, a Bíblia, que hoje é um tablet que tem Bíblia, também nos deu todas as coordenadas. Agora basta os consagrados obedecerem. Quero que você se coloque. Quem entendeu isso, fala glória a Deus. Eu só acredito se você depois praticar. Wesley, vem aqui. Por favor, em nome de Jesus. Nós vamos cantar liberdade. Liberdade. Se você continuar, 2014, eu compartilhei outra coisa que diz assim, as portas da transformação, presta atenção no que eu vou te falar agora. As portas da transformação da tua vida não são abertas do lado de fora, são abertas do lado de dentro.
Não adianta que você esperar as coisas mudarem ao seu redor. Elas têm que serem transformadas dentro de você. Assim como foi dentro de Paulo. Paulo foi transformado por dentro para poder demonstrar fora quem ele era. E eu imagino assim. Eu imagino que hoje falta muitas pessoas, falta uma liberdade. Qual é o valor que você dá para a oração, irmão? Esse é um ano, escreva bem o que eu estou falando. No ano passado, quando nós estávamos nessa igreja, porque essa igreja vai fazer 3 anos, nós já somos 3 igrejas. O Senhor disse para mim a palavra de Josué e falou assim: esforça-te e tem de bom ano. Será um ano difícil, mas você vai ver o que eu vou fazer. Eles que estão aqui comigo lembram disso, amém? Nós começamos com uma igreja, terminamos com 3. Mas nós nos esforçamos, enfrentamos vários ventos contrários. Mas nós percebemos que a nossa casa estava firmada na rocha. Muitas conquistas, foi um ano brigado. Só que Deus me falou deste ano. Este ano é ano de sinais, prodígios, múltiplos milagres e dons do Espírito. Eu já tenho milagre para contar de pessoas aqui que receberam uma liberação de uma pessoa que ele fez de 250 mil reais. Depois nós vamos contar o testemunho. Aquela senhora lá no fundo me disse que depois quer dar um testemunho. Nós vamos dar no domingo, que ela veio aqui num dia, no outro dia ela foi curada. Não foi isso que a senhora me falou? Foi isso que a senhora me falou? Eu estou fazendo confusão, mais ou menos isso. Que ela veio aqui num dia, depois de uns dias foi curada, é isso? Eu não me lembro. O filho foi curado, é isso? Amém. Então, nós temos já, que veio no final do ano, não era, parece que não, foi num culto que nem era eu que pregava, ela deixou bem claro isso. Porque o poder não está em homens, o poder está no nome de Jesus. O poder está na igreja. Eu dei uma direção para um casal e falei: vamos fazer assim, assim, assim. E aquilo que eles julgavam impossível, Deus honrou a palavra que eu liberei. E as pessoas foram liberadas e vão para multiplicar o negócio, receber 250 mil e ainda fazer um contrato com uma das maiores empresas de alimento do Brasil. Este é um ano, nós estamos no dia 7 de janeiro. Escreva bem, esse é um ano que Deus vai realizar milagres em todo o tempo nas nossas vidas. Mas é para quem está consagrado e determinado. Não é qualquer espirrinho, ou espirrão, ou trupiquinho, ou trupicão que vai te desanimar. Porque maior é aquele que prometeu, a sua palavra é poderosa. Nunca se esqueça de Isaías 55:11. A palavra que sair da minha boca não tornará para mim vazia, sem que antes cumpra aquilo que eu a designei. Mas está em nós. Sujeite-se. Sujeite a televisão debaixo dos teus pés. Em vez de ligar a televisão, dobra o joelho. Em vez de jogar o joguinho endemoniado, que é só de guerra, que é um matando o outro, um negócio sei o quê, comece a pôr no tablet a Bíblia e estuda a Bíblia. Se você não se consagrar e não se determinar, as coisas só mudam quando eu me posiciono. Precisa haver liberdade. Precisa haver liberdade em nós. Precisa haver mais liberdade. Precisa haver liberdade. Liberdade para dizer: eu não estou sujeito à porcaria deste mundo, mas eu estou sujeito à vontade de Deus. Eu estou sujeito à vontade de Deus. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Liberdade. Precisa haver liberdade. Se esvazie hoje aqui. Liberta-nos. Eu me renderei. 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 Eu me renderei.
Vem aqui, meu filho, do meu lado. Como um sacrifício vivo a ti. Como um sacrifício vivo a ti. Te exaltarei, Senhor, eu te exaltarei, eu te exaltarei, eu te exaltarei, eu te exaltarei, e a liberdade será a canção do meu coração, e a liberdade, Senhor, e a liberdade será a canção do meu coração. Eu me renderei se reino aos pés do Senhor. Eu me renderei. Eu me renderei. Eu me renderei. Eu me renderei. Um sacrifício vivo a ti. E como um sacrifício vivo, Senhor, como um sacrifício vivo a ti. Só quem pode exaltar o Senhor. Eu te exaltarei, eu te exaltarei, eu te exaltarei, eu te exaltarei, e a liberdade será a canção do meu coração. Estás limitado nos vossos próprios afetos, a liberdade está no coração. E a liberdade será a canção do meu coração. Há um grande avivamento que o Senhor Jesus está trazendo, mas precisa de liberdade. A liberdade. E a liberdade será a canção do meu coração. E a liberdade será a canção do meu coração. Algo de coral de anjos. Não vou mais olhar para trás, o meu passado não importa mais. Eu sou livre. Não vou mais olhar para trás,
importa mais. Eu sou livre. E se você é livre, não vou mais olhar para trás. O meu passado não importa mais. Eu sou livre. Não vou mais olhar para trás. O meu passado não importa mais. Eu sou livre. E se o Filho de Deus, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. Eu não vou mais olhar para trás. Declara, igreja, mais alto, com vontade. Não se limite nos próprios afetos. Se você é livre, declare ao Senhor, cante, louve ao Senhor. Não vou mais olhar para trás. Somos livres para te servir, Senhor. Somos livres para o Senhor mudar os nossos valores e preservar as nossas características para te servirmos, Deus. Ousadamente, libera a porção da ousadia que estava sobre Paulo para pregarmos o teu nome. Não vou mais olhar para trás. Eu sou livre. Não vou mais olhar para trás. O meu passado. Eu sou livre. Não vou mais olhar para trás. Eu sou livre. Não vou mais olhar para trás. O meu passado não importa mais. Eu sou livre. Não vou mais olhar para trás. O meu passado não importa mais. Eu sou livre. E se o Filho de Deus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. Diga mais uma vez só você, se o Filho vos. O Senhor Jesus libertou Paulo para ser livre, para proclamar o seu evangelho. E eu profetizo que essa noite Ele está libertando você, para que você seja livre. Livre para orar, livre para ler a Bíblia, livre para jejuar, livre para buscar a face do Senhor. Livre para viver os planos de Deus na tua vida. O Senhor, Ele tem planos de vida e não de morte. Oh, consagre-se a Ele. Se determine em viver aquilo que Ele destinou para você. Não o questione, apenas se derrame à presença dEle. Vos libertar, verdadeiro. O Senhor vai trocar o teu medo pela ousadia. O Senhor vai trocar os teus medos pela certeza do teu chamado. Você não vai mais ser subjugado pelos teus limites, mas você será levantado para pregar o evangelho com ousadia. Chega darabassuri migandarai arabadai. Ribedecai aralabadabassuri migandarai. O véu do templo se rasgou.
E agora eu já posso entrar. Entre na sala do trono. Entre pela fé na sala do trono. O véu do templo se rasgou. E agora eu já posso entrar. O Senhor tornará os pequenos em grandes homens de Deus. Os desprezados serão exaltados. Se rasgou. E agora eu já posso entrar. Entre. Não hesite, entre. Eu gostaria que você fizesse um ato profético agora. Saia do teu lugar, como se você estivesse vendo essa porta aberta e você entrando. Faça um ato profético. Saia do teu lugar e venha até aqui à frente. O Senhor, enquanto você estiver vindo, vai derramar do Espírito Santo dele sobre a tua vida. Ele vai derramar do Espírito Santo. Ele vai derramar do Espírito Santo. Entre no Santo dos Santos. Pela fé, entre. O véu do templo saia, venha. E agora Se eu já posso consagre entrar. e receba o batismo do Espírito Santo. O véu do templo Vem. se rasgou. Venha. E agora eu já posso Venha entrar. até aqui, venha. No santo do santo. Senhor, nós liberamos os dons do Espírito Eu Santo. já posso entrar. Shekatarabassuri miandarai. O Guiarebadaere. véu do templo Receba o batismo do Espírito se Santo. rasgou. Em nome de Jesus. E agora eu já posso Amém. entrar. Xerebadai. Uou! O véu do templo se rasgou. Entre. E agora eu já posso Esteja entrar. batizado. No santo Receba o Espírito Santo agora em nome de Jesus. O véu do templo se rasgou. E agora eu já posso entrar. Não vou mais olhar para trás, Senhor. Não vou mais olhar para trás. O meu passado não importa mais. Eu sou livre. Livre para ser abençoado, livre para ser usado, livre para prosperar na terra, livre para ser curado, livre para ser liberto. Eu sou livre. Não vou mais olhar. Eu não vou mais. Livre. Não, Senhor. Receba. Não vou mais. Eu não vou mais. Eu não vou mais. Eu não vou mais. Receba. Vá recebendo a visitação do Espírito Santo sobre a tua vida. Vá se enchendo, vá se enchendo. Não vou mais. Convide, Espírito Santo, vem Vou fazer mais. morada. Eu não vou mais. Vem, Espírito Santo. Eu sinto o Espírito Santo tocando em pessoas. Eu percebo Ele tocando, pessoas chorando, pessoas sendo Não visitadas, vou mais. pessoas sendo libertas, O meu passado não importa. pessoas sentindo um calor que nunca sentiram no seu corpo. É a presença dEle. Tenha misericórdia e compaixão, Senhor, derrama o teu Espírito. E se o Filho vos libertar, Você é livre para receber o Espírito de Deus. Caiam as escamas dos olhos, caiam as escravidões do passado.
sejam purificados no sangue de Jesus. Perdoados são os teus pecados em nome de Jesus. Perdoados são os teus pecados. Perdoados são os teus pecados. Receba o Espírito Santo de Deus. Shebadai aragadaramadai arabadaiere. Sherebadaiere. Sheyerebadaiere. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. Eu não vou mais, não vou mais olhar para trás. Eu não vou mais, eu não vou mais. Não importa mais, eu sou livre. Você é livre em nome de Jesus, amado. Não vou mais olhar para trás. O meu passado não importa mais. Eu sou livre. Perdoados são os teus pecados. Perdoados são os teus pecados. Perdoados são os meus pecados. Aleluia. Volte adorando ao Senhor para os teus lugares. Volte adorando. Eu sou livre. Volte adorando, volte adorando. Permaneça em espírito de adoração. Sim, Jesus. Eu sou livre. Ouça a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está convidando pessoas a terem um gesto, a você falar uma palavra. Algo está gerado no teu coração. Algo está sendo gerado. Eu sinto no meu espírito. O Espírito Santo está falando contigo. Libere a palavra no mundo espiritual que Ele está te pedindo. Se o Senhor estiver te incomodando a respeito de pedir perdão a alguém, e essa pessoa estiver aqui, perdoe. Se não, depois você ligue para ela. O Senhor vai te usar, transformando os teus valores, mas preservando as tuas características. O Senhor vai transformar os teus valores, mas vai preservar a tua característica. Se consagre a Ele. Aleluia. Aleluia. A hora já está avançada e serão 12 dias. Mas por mim eu ficaria mais 1 hora na adoração ao Senhor. Aleluia. Eu só quero ministrar para vocês a oferta brevemente que diz em Provérbios 11:24. Um dá liberalmente e se torna mais rico. Outro retém mais do que é justo e se empobrece. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que vende. Que o Senhor nos ensina assim: não retém aquilo que é de Deus. Se você for liberal, segundo as instruções da Bíblia, o dízimo é a 10ª parte e a oferta é o teu gesto de gratidão. Se você não congrega nesta igreja, nós não recebemos dízimo de membros de outra igreja. Se você entregar e falar para o Senhor: Senhor, esse é meu dízimo nesta casa, e diante do mundo espiritual nós vamos receber em oferta. Porque é a mesma coisa que eu ensino aqui. Você não tem como comer no McDonald's e pagar a conta no Habib's. Você paga onde você se alimenta. Então o dízimo é para onde você se alimenta. Agora, se você sente de Deus em ofertar algo, aí você está sendo liberal. Então um dá liberalmente e se torna mais rico. Outro retém mais do que é justo e se empobrece. Não retém aquilo que é do Senhor.
você seja um dizimista e ofertante fiel na casa do Senhor. Seja onde for que você congregue. A fidelidade é uma das transformações que o povo desta geração precisa viver. Paulo, um dos requisitos da transformação de Paulo foi a fidelidade. Ele foi fiel ao seu chamado. Muitas vezes nós não somos fiéis a Deus. Nos dízimos e nas ofertas e recebemos, infelizmente, um nome que não é dado pelo diabo, é dado pelo próprio Deus, ladrão. Que dízimo você não está dando nada, você está devolvendo aquilo que é de Deus. Então aí é com você. Só que Paulo diz, aquele que dá, dê com alegria, não por necessidade. Se você não tem alegria em dar, não dê, irmão. Você não tem como corromper a Deus, ainda que o teu dízimo seja de 100 mil reais. Se você deu por obrigação, Ele não recebe. Então nós aqui pregamos o que está no manual da vida, a Bíblia. E aí é com você. Ou eu agrado a minha carne, ou eu agrado o meu Deus. Amém? Levante o envelope em tuas mãos. Senhor, nós abençoamos a oferta e o dízimo do teu povo. Que o diabo não venha ceifá-los e enganá-los, Senhor, corrompendo os dízimos e as ofertas. Senhor, nós não queremos, Senhor, nada para nós, porque o Senhor sabe que eu não vivo da obra. O Senhor sabe que os pastores não vivem da obra. Mas nós queremos fazer a tua obra, Senhor, e nós arrecadamos as ofertas e os dízimos. Que o Senhor possa transformar um povo fiel, aonde o seu Deus não seja o dinheiro, mas seja agradar ao Senhor. Então, Senhor, aqueles que têm essa disposição, eu peço que o Senhor abençoe os dízimos e as ofertas. Que o Senhor abra as janelas dos céus e derramam bênçãos sem medidas. Que transborde os seus celeiros, que transborde, Senhor, todas as coisas, e o Senhor repreenda o devorador. Repreenda o devorador no casamento, na saúde. O devorador que desperdiça energia, que desperdiça, Senhor, alimentos. Todo devorador seja repreendido. Todo devorador, meu Deus, que rouba a energia elétrica, a água. Todo devorador que rouba a paz da família. Todo devorador que coloca a enfermidade e rouba os valores pelos remédios. Nós consagramos esse dízimo e oferta e repreendemos os devoradores. E declaramos que na integridade da tua palavra, nós temos as janelas dos céus abertas. Abre as janelas dos céus, Senhor, aqui no Tatuapé, no Itaim e Diadema. Nas nossas igrejas e sobre teu povo, sobre as nossas vidas. Derrama a 30, a 60 e a 100 por um. Porque eu declaro que esse é o ano dos múltiplos milagres, para louvor do teu nome, e que o teu nome seja exaltado em todo o tempo, em nome de Jesus, amém. Você saia, entrega o teu dízimo e a oferta em nome de Jesus, e quem concorda dá um aplauso ao Senhor.